No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês alguns momentos do Dia das Mães. Foi um dia muito especial e eu não gostaria de deixar passar em branco. Os irmãos se apresentaram na igreja, louvando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor através de um lindo louvor. Eu não pude deixar aqui para vocês por causa dos direitos autorais, mas foi um dia de muita alegria. Um dia muito abençoado para todas as mamães que ali compareceram. A igreja estava toda reunida e animada para esse momento. Te agradecemos. Amém. E aplaude a Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém. Olha só. E eu sou grata a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de estar levando a palavra do Senhor nesse Dia das Mães. Eu levei a palavra que está no livro de Ruth, no capítulo 1, fala sobre a história de Noemi e suas noras. E eu queria agradecer muito a Deus por esse momento. E choraram. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui por enquanto. Então a Bíblia fala que houve naquela terra de Jerusalém, que houve naquela terra de Belém, na realidade, uma grande fome. E Elimeleque, diante daquela fome que estava assolando aquela terra, ele decidiu ir embora para Moabe com a sua família. Então, Elimeleque saiu de Belém e foi em direção a Moabe, juntamente com a sua esposa Noemi, com o seu filho Malom e Quilion. E chegando lá, morre Elimeleque. Pouco depois de chegarem lá, morre Elimeleque. E Noemi ela se vê sozinha com seus filhos. E eles se casam com mulheres moabitas. E na realidade, Belém significa a casa do pão. Mas antes de ele sair daquela cidade de Belém, havia uma grande fome. Não havia pão naquele momento. Um lugar que era chamado de casa de pão, não havia pão, só havia fome. E por isso, no intuito de salvar a sua família, no intuito de salvar os seus filhos, ele sai daquele lugar e vai para Moabe. Porém, Moabe era um lugar que não era muito bem visto pelos hebreus, porque havia histórias na Bíblia em que, por exemplo, quando o povo saiu do Egito e o povo estava peregrinando lá no deserto, os moabitas eles se negaram a ajudar o povo com pão e com água. E também os moabitas eram da descendência de um incesto que houve na Bíblia. Eu não vou estar entrando bem nos detalhes, porque eu tenho que ganhar tempo. Mas isso aqui é só para deixar você inteirado, né? Que os moabitas eles não eram muito bem vistos. Então, Elimeleque saiu da casa do pão e foi para Moabe. E chegando lá, a dificuldade aumentou. E para você ter uma ideia, Malom e Quilion significava. Um significava doente e o outro significava enfraquecido. Como que um pai, eu vejo aqui assim, muitos pais, muitas mães, quando a gente vai escolher o nome dos nossos filhos, a gente quer dar um nome que seja um nome bom, né? Ninguém vai botar o nome do seu filho de Amon, de Malom e Quilion, que significa doente e enfraquecido. Alguém que gostaria de botar o nome do seu neto, dos seus filhos? Não, ninguém, né? Porque, por exemplo, o Gustavo, o significado do nome dele, quando a gente escolheu, é cetro real, aquele que está na mão do rei. E o Rodrigo significa filho de príncipe. Nós procuramos. E naquela época, os hebreus, eles tinham esse costume de colocar um nome que fosse dar um bom futuro para os seus filhos. Agora, por que Elimeleque colocou o nome dos seus filhos de Malom e Quilion, que significa... E para finalizar o nosso dia, gente, com chaves de ouro, nós fomos para casa da minha mãe almoçar com ela e aproveitar, né, para comemorar o Dia das Mães.
Ela ficou muito feliz. Quando eu cheguei lá, ela já tinha adiantado bastante do almoço. Eu apenas ajudei ela a finalizar o filé de frango à parmegiana, que estava, gente, uma delícia. Olha só, queria que vocês provassem um pouquinho para ver como que estava bom. Foi muito bom este dia, gente. E no final da tarde, antes de irmos embora para casa, a minha mãe nos serviu esse bolo delicioso que é chamado de bolo pudim. Minha mãe já faz ele há muitos anos, gente. Eu amo quando ela faz. Esse bolo é mesmo muito gostoso. Todos gostaram. Então, antes de ir para casa, nós sentamos com ela para fazer um lanchinho. Bom, gente, estamos aqui finalizando o nosso vídeo. Eu sei que já passou um pouquinho, né, o Dia das Mães, mas eu não poderia deixar de registrar esses momentos e compartilhar com vocês que estão sempre aqui comigo, me acompanhando no canal. Muito obrigada a todos vocês que chegaram até o final. Eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para vocês estarem deixando sua curtida, fazendo algum comentário que vai me ajudar muito e também vai me incentivar a gravar mais vídeos como esse para vocês. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.